A caneca escorregou da minha mão e quebrou no chão da cozinha. Do outro lado da sala, ouvi a voz do meu pai gritar: "O que você fez, Emma? Antes de continuar, me diz, o que você faria nessa situação? Seja sincero. Comenta aí embaixo. A gente lê todos os comentários. Vamos lá." Eu não me mexi. Não chorei. Fiquei parada, com as costas retas e a mão em cima da minha barriga, que ainda nem aparecia. "Tô grávida", falei com calma. Minha voz não tremeu. Pela primeira vez. O silêncio foi total. Minha mãe, Lorraine, parou no meio da escada. Ela ficou pálida. As mãos ainda estavam molhadas de dobrar roupa e começaram a tremer. "Você acabou de fazer 18 anos. Ficou louca?" Ela disse. Meu pai veio até mim. O maxilar dele estava tão travado que dava para ver as veias no pescoço. "Quem é o pai? Um cara que sumiu? Alguém que você conheceu na rua?" Ele estava quase sem ar, como se eu tivesse tirado todo o oxigênio da sala. "O nome dele não importa", respondi firme. "O que importa é que eu amo meu filho e vou ficar com ele." Ele riu. Uma risada amarga, pesada. "Você acabou com a sua vida, Emma. A gente te deu tudo. Casa, futuro, dinheiro para faculdade. E você jogou fora." Aquilo doeu, mas eu não abaixei a cabeça. "Eu não joguei nada fora. Você só tá com raiva porque não pode mais me controlar. Chega! Vai embora." Ele gritou. "Quer viver como adulta? Beleza. Vai viver sozinha, então." Olhei para minha mãe. Por um segundo achei que ela fosse me defender. Mas ela só balançou a cabeça e sussurrou: "Você é uma decepção." Como se eu tivesse feito algo horrível. E foi isso. Eles não quiseram saber quem era o pai. Não perguntaram se eu precisava de ajuda. Nem se eu estava bem. Simplesmente me mandaram embora. Eles não sabiam que eu já tinha alugado um estúdio do outro lado da cidade. Não sabiam que eu já tinha um emprego. E com certeza não sabiam que o pai do meu filho não era um qualquer. Era alguém que eles nunca iam acreditar se eu contasse. Saí com uma mochila nas costas e um fogo dentro de mim. Não chorei. Não gritei. Sorri. Porque eu sabia de uma coisa que eles não sabiam. E 15 anos depois, quando eles estivessem na minha garagem olhando pro neto pela primeira vez, aí sim eles iam entender o que perderam quando me expulsaram. Iam ver quem eu me tornei. E os rostos deles iam ficar pálidos de novo. A primeira noite no meu novo lugar foi fria. Não tinha aquecedor, nem móveis. Só um colchão usado no chão e uma janela quebrada que fazia barulho quando o vento passava. Sentei no chão com uma lata de sopa e o celular mudo. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem da minha mãe. Mas eu não fiquei surpresa. Eu tinha virado a vergonha da família. A filha que, para eles, jogou a vida fora. Mas eu sabia. Eu não estava destruída. Ainda não. Porque eu ainda tinha o mais importante. Meu bebê. E também tinha um emprego. 3 semanas antes de tudo dar errado, eu tinha conseguido, em segredo, um trabalho de recepcionista numa clínica médica, numa área mais afastada de Raleigh. O salário não era lá essas coisas, mas o médico que me contratou, o Dr. Weston, me tratava com respeito. Ele não se importou que eu tinha só 18 anos ou que estava grávida. Ele só falou assim: "Se você estiver disposta a trabalhar duro, tem um lugar aqui." Então eu ia todo dia. Chegava às 6h30 da manhã e só saía depois que tudo fechava. Minha barriga foi crescendo. Minha vontade de vencer também. Sem pedir ajuda, sem esperar pena. De noite, estudava. Contabilidade, negócios, direito, economia, qualquer curso grátis que eu achava na internet, eu fazia. Eu não queria só me virar. Eu queria me tornar alguém que eles nunca imaginariam. Parei de olhar minhas redes sociais antigas. Ver minha prima Sierra postando foto de formatura com minha mãe curtindo cada uma, doía mais do que eu gostava de admitir. Então silenciei tudo.
Com 7 meses de gravidez, trabalhava na recepção de dia, e à noite atendia telefone numa central de atendimento. Um dia, desmaiei perto do ponto de ônibus. Eu não tinha comido, não tinha dormido. Só tinha 20 anos, e estava no meu limite. O Dr. Weston me achou lá fora, tremendo, chorando baixinho, abraçada à minha barriga. Ele chamou uma enfermeira, cancelou os pacientes dele e ficou comigo ali, sentado. Você está bem, Emma? Ele perguntou. Não, mas vou ficar, sussurrei. Ele não fez mais perguntas. Só assentiu com a cabeça. Depois, me entregou uma carta. Entregue isso para ela. Minha irmã cuida do setor financeiro da sede da Harrington Medical. Fiquei sem entender. Por que o senhor está me ajudando? Perguntei. Ele sorriu. Porque você me lembra alguém que eu deixei para trás no passado. E eu não vou cometer esse erro de novo. Aquele momento mudou tudo. 2 meses depois, meu filho nasceu. Landon. Quando segurei ele no colo, chorei como nunca. Não de medo. Não por estar sozinha. Mas porque aquele menino lindo, com os olhos curiosos e as mãozinhas pequenas, fazia tudo valer a pena. Naquele instante, prometi. Ele nunca ia se sentir rejeitado. Como eu me senti? O que veio depois foram anos de esforço, sacrifício, fome, noites sem dormir, e um plano. Porque se eles achavam que eu ia sumir do mundo, é porque nunca imaginaram quem eu estava me tornando. Eu não tinha um plano perfeito. Tinha um bebê, um trabalho de meio período e uma vontade enorme de vencer. Landon tinha só 2 meses quando comecei a trabalhar à noite de novo, agora de casa. Digitava relatórios e organizava arquivos financeiros para o escritório da Harrington Medical. A irmã do Dr. Weston, a Evelyn, foi quem me deu essa chance. Ela não me deu um cargo de chefia, nem um salário alto. Ela só disse: não perca prazos. Não invente desculpas. E não espere que alguém vá te salvar. E eu segui exatamente isso. Eu amamentava o Landon de madrugada, entre um relatório e outro, e nos fins de semana pegava trabalho digitando dados. Aprendi sozinha a mexer com orçamento, revisar planilhas, escrever contratos. Comecei até a me vestir diferente para ir pro trabalho. Usava blazer arrumado que achei em brechó, salto baixo e uma confiança tranquila. As pessoas pararam de me olhar como a garota que engravidou cedo. Começaram a me ver como uma mulher com foco. Quando Landon fez 2 anos, eu me mudei com ele para uma casinha simples, mais afastada de Chapel Hill. Nada chique, mas era nossa. Piso limpinho, um pequeno quintal, e uma porta que ninguém podia me mandar sair. Coloquei uma foto do primeiro aniversário dele logo na entrada. Toda vez que eu chegava cansada do trabalho e via aquela foto, lembrava do porquê nunca desisti. E meus pais? Silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma carta, nada. Mas, por trás, eu sabia que minha tia comentava, que as fofocas corriam. Tipo quando meu primo mais novo entrou na Duke. Ou quando meu irmão se casou com uma advogada. Cada foto da família parecia um comercial de revista. Ninguém falava de mim. Era como se eu nunca tivesse existido. Até que um dia, tudo mudou. Eu tinha 26 anos. Estava numa reunião com a Evelyn e 2 chefes da Harrington quando ela empurrou uma pasta na minha direção. Vamos abrir uma nova divisão, ela disse. E você já trabalhou nos bastidores por tempo demais, Emma. Tá na hora de liderar. Fiquei sem reação. Liderar? Eu? Como assim? Ela sorriu. Você está sendo promovida. Chefe de operações. Salário de $138 mil por ano. Benefícios completos. Vai liderar uma equipe com 12 pessoas. E sim, o Landon pode ficar na creche da empresa. Eu tapei a boca. Olhei para a pasta com a oferta. Não consegui dizer nada. Você merece cada centavo, ela falou, séria. E antes de pensar em recusar, não recuse. A gente precisa de alguém como você. O Landon também. Saí do escritório e liguei direto para a escola do Landon. Hoje vou buscar ele mais cedo. Fui direto.
Ele estava com 8 anos já. Cabelinho cacheado, castanho, olhos verdes marcantes. O mesmo sorriso que me dava forças lá nos plantões noturnos. Pra onde a gente vai? Ele perguntou, colocando o cinto. Pra casa, respondi, sorrindo. Nossa nova casa. Naquela noite, assinei o contrato de uma casa no bairro histórico. 3 quartos, teto alto, jardim nos fundos. Paguei tudo à vista. Sem dívida, sem empréstimo. Mas a história ainda não tinha acabado. Porque tinha uma parte que eu nunca tinha contado, o pai do Landon. Ninguém sabia quem era. Nem o próprio Landon. Mas não era por vergonha ou medo. Era porque o pai dele tinha me pedido sigilo. Ele confiou isso a mim. E sabe, o homem por quem eu me apaixonei, anos atrás, não foi só um rolo de adolescência. Ele era um médico recém-formado, no primeiro ano de residência na Johns Hopkins, e estava fazendo estágio na clínica onde eu trabalhava. A gente se encontrou uma vez. Foi rápido, mas foi real. Só que a família dele não me aceitava. Eu era pobre, nova, sozinha. 2 semanas depois, ele se mudou para Boston. Quando contei que estava grávida, ele fez uma coisa que nunca esqueci, me ofereceu dinheiro. Eu disse que não. Nunca mais liguei. Porque eu não queria que o Landon fosse um acordo. Queria que ele fosse meu filho, não uma transação. Já se passaram 15 anos desde que meus pais me expulsaram de casa. E aí, no outono passado, uma carta chegou na recepção do meu trabalho. Era deles. A letra era da minha mãe. Trêmula, difícil até de ler. Dizia: Emma, sua prima nos contou que você mora por perto. A gente não sabia como te encontrar. Queremos te ver. Conhecer seu filho. Se você estiver disposta a conversar. Fiquei sentada na cadeira do escritório por quase 1 hora só olhando pro envelope. Não chorei. Nem fiquei com raiva. Senti uma coisa fria por dentro. Não porque eles estavam voltando atrás, mas porque não faziam ideia do que iam encontrar. Chamei eles para virem na minha casa no sábado seguinte. Mas não falei nada. Não contei o que eu fazia da vida. Nem falei da casa, do jeito educado do Landon, ou da vida linda que construí com minhas próprias mãos, aquelas que eles diziam que só serviam para fracassar. Eu queria que eles vissem tudo com os próprios olhos. Queria que entrassem pela mesma porta que um dia bateram na minha cara, e sentissem o arrependimento bater de volta. Ouvi o carro deles chegar 10 minutos antes da hora. Claro. Meu pai sempre foi do tipo que gosta de controlar tudo. Ele não gosta de ser recebido, ele gosta de chegar. E lá estavam eles, 15 anos depois, na minha varanda. Meu pai, Daniel Carter, de pé com cara séria. Minha mãe do lado dele, os dois vestidos como se fossem visitar um clube caro, não a filha que eles abandonaram. Olhei pela janela da sala. Minha mãe segurava a bolsa com força. Olhava em volta o jardim, o balanço da varanda, os degraus de tijolo limpos. A boca dela se mexia baixinho. Talvez fosse uma oração. Talvez um aviso. Abri a porta antes que eles batessem. Meu pai ficou rígido. Minha mãe arregalou um pouco os olhos. Eles estavam confusos. Eu tinha mudado muito. Eu não era mais a menina de moletom arrastando uma mochila no quintal. Agora eu estava reta, firme. Elegante, segura de mim. Minha blusa clara, feita sob medida. Calça preta, colar de pérolas que o Landon me deu de aniversário. Tudo dizia quem eu era agora, antes mesmo de eu falar uma palavra. Emma, disse minha mãe, num tom baixo, delicado. Entrem, falei, abrindo espaço na porta. Eles não sabiam como reagir. A casa era silenciosa, aconchegante, cheia de charme. A luz passava pelas cortinas brancas, brilhando no chão de madeira. Fotos em molduras simples decoravam as paredes. Cheirava a café fresco e lavanda. Lugar bonito, murmurou meu pai. Mas não era um elogio. Era confusão. Como? Como ela conseguiu pagar por tudo isso? Como ela chegou tão longe sem a gente? Eu não respondi.
E ele também não perguntou. O Landon tá lá em cima. Daqui a pouco ele desce, eu disse. Meus pais ficaram ali no meio da sala, parados, olhando tudo em volta como se estivessem no museu. Com medo até de tocar em alguma coisa, achando que era cara demais. Eu nem sabia se vocês iam responder, falei. Minha mãe me olhou. Piscou 2 vezes. Depois disse, com a voz baixa. A gente errou. Fiquei quieta. A gente achava que estava te protegendo, ela continuou. Pensamos que, se fossemos duros com você, você ia mudar. A gente não imaginou que você fosse mesmo embora. Mas esse era o objetivo, eu disse baixo. Minha voz não tinha raiva, nem ironia. Só a verdade. Meu pai se mexeu desconfortável. Cruzou os braços. Você era só uma menina. Sem rumo. Eu tinha um filho, interrompi. Tinha um trabalho. E tinha coragem. Ele desviou o olhar. O silêncio ficou pesado. Dava para sentir os 15 anos de tudo que nunca foi dito entre a gente. Aí a gente ouviu passos na escada. Landon apareceu. Estava com um suéter azul marinho passado, calça jeans, cabelo arrumado. Tinha um olhar calmo e curioso. Era alto para a idade, ombros largos, olhos gentis. Ele parecia alguém em quem dá para confiar. Alguém que foi amado de verdade, com todo o coração, sem condições. Landon, eu disse. Esses são seus avós. Ele piscou, desceu o último degrau e ficou ao meu lado. Oi, ele disse, simples. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai, Daniel, deu meio passo à frente, a boca se abrindo. Mas o que pegou eles de verdade não foi só ver o quanto Landon parecia comigo. Foi o que ele tinha nas mãos. Enquanto eles estavam ali, ele tinha ido até o armário e pegou algumas fotos emolduradas. Entregou uma para minha mãe. Era ele, Landon, ao lado de um homem alto de jaleco branco. Esse é meu pai, ele disse, com orgulho. Ele é cirurgião do coração, em Boston. Vem visitar a gente no verão e me manda livros todo mês. Minha mãe quase deixou a foto cair. Antes que eles falassem qualquer coisa, Landon pegou outra moldura no armário e mostrou. Era uma foto minha, em pé atrás de um pódio, com o logo da Harrington Medical atrás, cercada por gente importante. A mamãe é chefe de operações, ele disse, sorrindo. Ela comanda tudo. Foi aí que aconteceu. O rosto do meu pai mudou. De repente, ficou sem ar. Ele deu um passo para trás, meio tonto, segurando o encosto do sofá. Você, ele sussurrou. Você que construiu tudo isso? Olhei para ele. Falei com calma. Mas por dentro, estavam todas as noites sem dormir, todos os insultos, todos os aniversários sozinha, cada vez que eles pensaram que eu ia fracassar. Não, eu disse. Eu mesma construí tudo isso. A sala ficou tão silenciosa que dava para ouvir o vento batendo na janela. Meu pai não se sentou. Nem conseguia. O orgulho não deixava. E talvez as pernas estivessem fracas demais para aguentar tudo aquilo. Minha mãe ainda segurava a foto do Landon com o pai. Sentou devagar na beirada do sofá. Abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Landon ficou ali do meu lado. Tranquilo. De mãos cruzadas, do jeitinho educado e firme que sempre foi. Ele não parecia confuso. Nem assustado. Parecia alguém que sempre soube da verdade. As 2 pessoas naquela sala tinham escolhido ser estranhas na vida dele. E agora, ali estavam eles. Dentro de uma casa que não ajudaram a construir. Olhando para um menino que não criaram. E para uma mulher que tentaram apagar da vida. Meu pai finalmente limpou a garganta. Eu não sabia que você ainda falava com ele, com o pai do menino. Eu não falava, respondi. Não por muito tempo. Ele quis estar presente, mas eu disse que não. Eu queria que o Landon crescesse com estabilidade, com segurança. Sem promessas vazias. Quando Landon fez 10 anos, deixei eles se conhecerem aos poucos. Do meu jeito. Minha mãe falou, com a voz tremendo. Ele é lindo, Emma.
Obrigada, respondi, baixinho. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. A gente cometeu um erro. Eu não respondi. Porque aquelas palavras chegaram tarde demais. De repente, meu pai explodiu. A voz dele subiu, mas não era raiva. Era desespero. Você podia ter ligado. Podia ter voltado. A gente teria ajudado. Não, vocês não teriam, me interrompi, firme. Você mandou eu ir embora. Nem perguntou se eu tinha para onde ir, se eu estava segura. Vocês só pensaram o pior e fizeram questão de me mostrar que eu não era bem-vinda. Minha voz tremeu um pouco. E então, todos esses anos vieram à tona. Não como dor, mas como fim. Vocês expulsaram a filha de vocês no pior dia da vida dela. E agora querem sentar nesse sofá que eu comprei e fingir que nada disso aconteceu? Minha mãe começou a chorar. Me desculpa, ela sussurrou. Me desculpa por tudo. Olhei para ela. E, pela primeira vez em 15 anos, eu não senti mais nada. Nem raiva. Nem mágoa. Só, fim. Assenti, devagar. Eu te perdoei faz tempo, falei. Mas isso não quer dizer que a gente vai voltar a ser família. Meu pai pareceu sem chão. Emma, essa casa não precisa de vergonha. Pai, interrompi, eu criei um menino que respeita as mulheres. Que sabe que amor de verdade não tem condição. Eu me tornei a mulher que você nunca acreditou que eu conseguiria ser. E agora você está aqui, na minha casa, respirando o ar que eu conquistei, vendo uma vida que eu construí com minhas próprias mãos. Me virei pro Landon. Vai pegar seu casaco, filho. Vamos na livraria. Ele assentiu e subiu as escadas. Os passinhos dele mal faziam barulho. Tão leve. Minha mãe olhou para cima, enxugou os olhos. A gente vai te ver de novo? Ela perguntou, com a voz baixa. Fiquei em silêncio por um momento. Depois, olhei direto nos olhos dela. Depende, respondi. Se vocês querem mesmo conhecer o neto de vocês, ou continuar fingindo que nada aconteceu. E, com isso, levei os dois até a porta. Eles ficaram ali parados, sem dizer nada. Ainda pálidos, confusos. Eu não abracei. Não disse tchau. Só fechei a porta com calma atrás deles. E, pela primeira vez em 15 anos, era eu quem estava do lado de dentro. Com tudo aquilo que eles achavam que eu nunca ia ter.